Você tá na dúvida se você quer migrar para a área de QA ou para a área de Dev? Vem comigo que eu vou te guiar nessa sua escolha e vou falar sobre as duas áreas e o que você precisa aprender em cada uma delas. Oi, meu nome é Manny, eu sou QA Engineer há quase 10 anos, pois é, já tem um tempão, e aqui na Lumi a gente fala tudo sobre a área de qualidade e teste de software. Se você está interessado em aprender mais sobre a área de teste e qualidade de software, já se inscreve aqui e não esquece de deixar um like para ajudar no canal. E é isso, galera, com esse espírito natalino que nós vamos começar nosso vídeo e eu vou ajudar você a decidir de uma vez por todas se você vai querer se tornar um QA ou vai querer se tornar um Dev. Então, vamos nessa! Exato, time, hoje é dia 26, mas fica tranquilo, a gente ainda tá em espírito natalino, logo mais semana que vem a gente já muda o ano tá acabando, e eu tenho certeza que você tá querendo tomar uma decisão para você começar ou mudar o rumo da sua vida e da sua carreira profissional também, né? Então, no caso, eu quero justamente te ajudar a entender um pouco mais desse mundo de desenvolvimento e mais ainda sobre o mundo de QA, que eu realmente entendo muito bem. Galera, quero deixar bem claro aqui, você está sendo ajudado por uma pessoa que é QA. E claramente eu falo sobre qualidade todo dia e eu amo isso. Mas aqui eu vou tentar ser o mais imparcial possível para você entender o que você vai ter que se focar mais na área de desenvolvimento do que na área de QA, tá bom? Ah, Manny, mas como que você sabe o que pede na área de desenvolvimento se você não foi Dev? Gente, talvez eu possa não ter sido Dev, tá certo? Mas eu já trabalhei como desenvolvedor, eu também tenho minhas empresas, a gente tem desenvolvimento dentro delas. E não só isso, por um tempo eu queria ser Dev, principalmente no começo da minha carreira, então eu sabia o que era necessário estudar. Além disso, eu também conversei com muitos desenvolvedores para poder entender o lado deles e saber o que realmente faz a diferença dentro da área de desenvolvimento para você iniciar, tá bom? Então eu sei quais são os tópicos, quais são as linguagens, tecnologias que você tem que estudar como desenvolvedor. Até porque parte do meu treinamento como QA, para eu me tornar um QA mais sênior ainda, eu também tive que estudar bastante de desenvolvimento para poder entender como discutir com desenvolvedores, tá certo? Então é essa a ideia, tá bom? Eu não sou desenvolvedor, então vocês vão ver isso de uma visão de um QA, de uma pessoa que queria muito ser desenvolvedor e se tornou QA, tá bom? Então vamos lá, time. Para você se tornar um desenvolvedor, quais são as categorias, quais são os tópicos, quais são os estudos que você tem que ter versus a área de qualidade? Na área de desenvolvimento, você vai se deparar e encontrar qual tipo de desenvolvedor você vai querer ser. Exatamente, se você quer trabalhar com desenvolvimento, você vai ter que escolher uma área. Então você pode trabalhar como desenvolvedor front-end, como desenvolvedor back-end e também como desenvolvedor mobile, tá certo? Existe também o desenvolvedor full stack, eu já explico o que é isso. Galera, essas três áreas, então o desenvolvedor front-end ele vai desenvolver ali a parte web page, né, de front-end, na parte visual de um sistema, tá bom? Tem muito código, né, tem muita programação, porque é isso com que você vai trabalhar, tá certo? O desenvolvedor front-end basicamente desenvolve e constrói a parte visual dos sites, tá certo? O desenvolvedor back-end, ele já vai trabalhar ali desenvolvendo a parte mais interna do sistema, a parte que não é visual, tá certo? Então, ele vai desenvolver aí as APIs, ele vai desenvolver a estrutura do código que vão estar nos servidores, e não só isso, toda a parte ali de conversa com o próprio banco de dados, essa parte de estrutura, quem vai trabalhar é o próprio back-end, tá certo? É o desenvolvedor back-end. Tem gente que tem mais interesse em começar como front, tem gente que tem mais interesse em começar como back. Eu já ouvi muitos desenvolvedores dizendo que você começar como front-end, as portas são mais fáceis, né? É mais fácil de se iniciar como front-end, tá? Então, entre essas duas. E a gente também tem a pessoa aí que vai trabalhar com desenvolvimento mobile. O que é o desenvolvimento mobile? Você vai fazer aplicativos, então você vai desenvolver aplicativo de celular, às vezes de tablet, às vezes até para carro, tá? São chamados de desenvolvedores mobile, tá? Você também tem essa entrada, ela é uma entrada um pouquinho diferente, né, no mercado, mas eu acho que é uma entrada muito válida no mercado também. E galera, entenda uma coisa, nessas três áreas, quando você trabalha como desenvolvedor, você vai ter que desenvolver basicamente o dia inteiro, tá certo? Esse literalmente vai ser seu trabalho. Se você falar assim, poxa, eu até que curto código, mas eu não queria ter que ficar fazendo isso o dia inteiro, saiba que quando você trabalha com desenvolvedor é exatamente isso que você faz. Então, trabalhar com desenvolvimento é basicamente código todo dia. Faltou uma de desenvolvimento, eu estava quase passando, e essa de desenvolvimento é o desenvolvedor full stack, tá bom? Então esse cargo full stack. E esse cara ele vai ser tipo um desenvolvedor
que é focado nas duas áreas, tanto no front-end quanto no back-end, né, até mesmo às vezes mobile. O cara ele realmente entende da tecnologia que é utilizada para desenvolver tudo isso. Saiba que um desenvolvedor full stack normalmente são desenvolvedores que já têm mais conhecimento, já têm experiência na área. Ah, Manny, mas eu conheço uma pessoa, ou eu sou QA full stack, eu sou júnior. Pode acontecer também, mas saiba que um QA full stack júnior é uma pessoa que ela vai ter pouco conhecimento inicialmente, né, tanto na parte de front quanto na parte de back. Então, isso eu tô falando para qualquer área. Quando você inicia, não necessariamente você vai ser o melhor desenvolvedor do mundo. E ser full stack é muita, eu acho que é muita pressão no final das contas, tá? É só isso que eu tô querendo mencionar. Mas você também pode estudar isso, e você vai ter que estudar bastante entendimento de como funciona a estrutura de desenvolvimento, tanto para o back-end, para arquiteturar tanto back-end quanto front-end, tá? Então é bastante coisa, tá bom? Principalmente considerando que cada uma funciona de um jeito diferente, né? A graça de se tornar QA é que eu acho os requisitos de QA tão simples, né, de você entrar e eles se conversam tão bem entre todas as áreas de qualidade, que você, se você estudar para uma das vagas, você já está preparado. É como se você fosse estudar para se tornar um desenvolvedor full stack, mas com um teto, né, de conhecimento muito mais baixo. Você como QA, você pode trabalhar como QA manual, né, o tester manual, aquele QA que ele vai trabalhar fazendo mais testes manuais, na ponta do processo. Também tem o QA que faz automação, que é aquele QA que ele faz basicamente código, né, ele fica codando a automação. E lembrem-se, o que você precisa aprender de tecnologia para fazer a automação de testes é muito menos do que você precisa para desenvolver um sistema, tá? Completamente diferente, a dificuldade é outro nível para a parte de sistema, tá deixando isso bem claro. Então, quando você trabalha como QA, você pode trabalhar com automação e realmente trabalhar codando o dia inteiro, basicamente. E, sinceramente, é bem gostoso, eu já trabalhei nesse tipo de vaga. E você também pode trabalhar como QA Engineer, que ele vai unir os melhores dos dois mundos e um pouco mais, né? Que é justamente um QA que entende de teste manual, que entende de teste automatizado e entende de estratégia de como implementar isso dentro da empresa, que hoje em dia é o que o mercado mais pede, principalmente para quem está se tornando júnior. A graça disso é que dá para aprender tudo isso de uma forma realmente rápida, porque a maior parte do que você tem que aprender não é técnico, é uma parte um pouco mais teórica, e é como ler livro e colocar planos em ação. Né, colocar planos em prática, então você consegue fazer isso de uma forma customizável para as empresas e sinceramente é muito simples de aprender isso se você tem um passo a passo que é realmente fácil de entender, né? Eu tô considerando aqui a minha mentoria, porque lá a gente tenta explicar da forma mais fácil possível. Então, considerando isso, saiba que essa é a diferença da área de qualidade de desenvolvimento. Outra coisa que a gente vai falar aqui, vamos falar sobre as tecnologias que você vai ter que aprender como desenvolvedor ou como QA. Inclusive na de QA eu fiz um roadmap do QA, você já deve ter assistido aí, que a gente lançou 2 dias atrás. Vai lá dar uma olhada se você ainda não viu, que é justamente tudo que você precisa aprender para se tornar um QA, tá bom? Mas vamos falar agora a diferença de dev e de QA voltados a tecnologias. Se você quer se tornar um dev, então você vai querer desenvolver, né? Que é o que eu já mencionei. Você vai precisar escolher alguma tecnologia. Se você for front-end, eu diria para você escolher JavaScript de olho fechado e aprender uma ferramenta, um framework chamado React. Essa é a linguagem mais utilizada do mundo, eu já falei isso, né? JavaScript é a linguagem mais utilizada no mundo. Então, ir para front-end é basicamente a linguagem que é utilizada no mundo, tá? Existem algumas outras ferramentas, HTMLX, né? Tem outras formas de fazer front-end, mas, gente, 99,9% das empresas que têm front-end vai ter JavaScript ali na parte web, tá bom? Então aprender JavaScript é um ótimo início e entender sobre React e também sobre testes unitários, né? Entender sobre como fazer testes dentro do seu projeto vale muito a pena para você entrar na área, tá? Você pode, para front-end, sinceramente, eu não indico aprender nenhuma outra tecnologia, a não ser JavaScript, no mercado é a que é a mais utilizada, tá bom? Então eu falaria para você aprender ela. E você vai ter que aprender a trabalhar com HTML, CSS também, tá? Então saiba que isso também faz parte do desenvolvimento aí na área de desenvolvimento de front-end. Se você quiser trabalhar com back-end, você tem uma variedade um pouco maior aí de linguagens, né? Tem mercado basicamente para todo tipo de linguagem. JavaScript, de novo, também é muito utilizado, né? Principalmente com Node no back-end. E você pode aprender aí JavaScript, Java, C#, PHP, Python, até mesmo Ruby. Tudo isso pro back-end funciona. Go também é muito utilizado atualmente, é uma linguagem que vem cada vez mais crescendo, né? Kotlin, tem muita ferramenta legal, tem muita linguagem legal, tá bom? E todas essas linguagens são muito, muito poderosas, eu diria, e você pode trabalhar com elas no back-end.
Você vai ter que aprender alguma ferramenta junto a isso, né, para poder fazer desenvolvimento de API, né? Também tem ferramentas aí para você de banco de dados, que você vai ter que ter banco de dados, vai ter que saber integrar com ela, talvez uma ferramenta, uma biblioteca que te ajuda com isso, por exemplo, JavaScript, que é que eu manjo um pouco mais, você vai poder fazer uma API com Fast API, ou às vezes usando o Nest.js, e trabalhar com um banco de dados relacional qualquer, pode ser Postgres, pode ser MySQL, e aí precisar de um Prisma. Então, tudo isso vai te ajudar aí a desenvolver aí back-end e estudar sobre back-end. Esse é o tipo de tecnologia que você vai aprender. E, de novo, é literalmente aprender a codar. Agora, se você quiser aprender para uma parte mais mobile, você pode aprender basicamente 4 linguagens, tá? 4 linguagens. Primeiro, se você quiser aprender para desenvolver nativamente, né, que seria na linguagem que a tecnologia pede, né, de um aplicativo, por exemplo, eu quero desenvolver para iOS. Para desenvolver para iOS nativamente, você vai utilizar a linguagem chamada Swift, que é justamente a linguagem que a própria Apple fez, tá bom? Então você vai trabalhar com ela. Uma linguagem, dizem que é muito legal de trabalhar com Swift, dizem que é muito legal desenvolver para iOS. Eu nunca tive essa felicidade, eu gostaria muito de estudar um pouquinho para trabalhar com iOS, mas eu ainda não tive esse tempo, mas quem sabe um dia. Além disso, você pode trabalhar para desenvolver para Android, né? Você vai usar, você pode desenvolver utilizando Kotlin, ou até mesmo Java, se não me engano ainda dá para usar Java para desenvolver, mas Kotlin é a linguagem mais utilizada hoje para desenvolvimento de aplicativos Android, tá bom? E também existem outras 2 ferramentas que elas fazem aplicativos híbridos, exatamente, é uma ferramenta, né? Aliás, desculpa, ferramentas não, né? Linguagens que elas vão fazer aplicativos híbridos. E o que eu quero dizer com isso? Você vai desenvolver uma vez e ele vai rodar nos 2 devices, tá? Dá para fazer isso, tá? Tem 2 linguagens que fazem isso. Uma delas é JavaScript, exatamente, JavaScript e TypeScript está em todo lugar. Você também consegue desenvolver um aplicativo com JavaScript ou TypeScript. E aí você vai utilizar uma ferramenta chamada React Native. Não confunda com React, tá bom? Elas são da mesma empresa, mesmo desenvolvimento, mas eu já ouvi falar que elas são muito diferentes uma da outra da forma que elas funcionam. Então, saiba que é uma tecnologia diferente, chama React Native, e você pode desenvolver tanto para Android quanto para iOS. E além disso, a gente também tem outra ferramenta que também está sendo utilizada. Eu não sei se ela vem em crescimento dentro da área, sinceramente. Ela teve um boom alguns anos atrás, mas eu ouvi pouco falar sobre ela depois, que é o Flutter. Também é uma linguagem, né? Na verdade, ele é uma ferramenta, né? A linguagem é Dart, e você vai utilizar Flutter para poder desenvolver aí para iOS e Android também. Tá bom? O nome da linguagem é Dart, e Flutter é um framework, né, para fazer isso, né, que nem o React Native, que vai ser utilizado, que foi desenvolvido pela própria Google, tá? Não sei como tá indo esse projeto, sinceramente faz um tempo já que eu não vejo no mercado, faz um tempo já que eu não vejo ninguém pedindo para saber como testar Flutter. Agora vamos falar sobre as tecnologias que você vai ter que aprender, ou melhor, o que você vai ter que estudar dentro da área de qualidade. Dentro da área de qualidade você vai ter que estudar 2 coisas basicamente, tá? Você vai precisar estudar sobre teste de software, teoria de teste de software, a gente fala um pouco mais sobre isso no roadmap, né, 2025, como migrar para a área de QA em 2025. Você vai aprender sobre teste de software, que é uma teoria, você precisa aprender sobre processos ágeis e automação. E automação você vai precisar aprender com JavaScript de preferência, né? Eu vou colocar aqui as ferramentas que eu indicaria, é você estudar JavaScript para você trabalhar com Cypress, automação front-end com Cypress. Basicamente é isso que você vai precisar aprender. Você precisa também aprender a fazer testes de API e para você se tornar um QA Engineer, tá? Eu tô te falando aí para você se tornar os QAs do QA, você precisa estudar só essas 4 coisas, tá bom? Para você se tornar realmente um QA. Mas para entrar na área, mesmo que seja para um QA manual, você conseguiria somente com testes de software já entrar na área. Então eu tenho mentorado que entra em 1 mês dentro da área, né? De tão rápido. Por quê? Porque ele não precisa estudar todo o conteúdo que a gente tem na mentoria. Ele só precisa estudar o começo porque é o que realmente faz a diferença ali para ele conseguir o primeiro emprego dele o mais rápido possível e às vezes ele sair do desemprego, tá certo? Então é justamente essa ideia que a gente tem. E para você ver aí como é muito mais teórico, né? Óbvio, eu falei aí sobre a automação de testes e a gente precisa aprender 2 ferramentas, JavaScript e Cypress. Você pode aprender outras como Java e Selenium, Python, Robot Framework, tá bom? Mas JavaScript e Cypress, na minha opinião, é a melhor escolha e eu sempre indico ela, tá bom? Para você iniciar. E tem gente que aprende a utilizar Cypress antes mesmo de aprender a codar de tão simples que é utilizar Cypress. Diferente do que realmente é trabalhar, por exemplo, com React, trabalhar, por exemplo, com um back-end, desenvolvimento de API. Não acho que é
tão complicado assim, principalmente de forma inicial, mas é muito mais tecnologia que você realmente precisa dominar. Para realmente você trabalhar com testes de automação de teste, você não precisa necessariamente dominar a linguagem para poder fazer isso. E olha que da hora, né? Você aí em poucos steps já aprendeu a se tornar um QA, sabendo que às vezes você só precisa aprender sobre teste de software. Então é bem mais simples de você entrar na área em relação técnica. Ah, eu falei sobre processos ágeis, né, que é necessário aprender, e o desenvolvedor também precisa aprender processos ágeis, nem que minimamente, para ele poder saber como que ele age dentro de um time ágil, né, de um processo de uma empresa ágil, tá bom? Então isso vale muito a pena também para o desenvolvedor, mas o que realmente conta é a parte técnica para o desenvolvedor, eu vou te contar. Ah, é verdade. Só para tirar uma dúvida que apareça talvez aí. Ah, Mene, poxa, então eu posso virar um desenvolvedor full stack só aprendendo JavaScript, porque tem no front-end, tem no back-end e tem no mobile, eu posso desenvolver tudo. Você pode sim, eu concordo plenamente, eu acho isso incrível. O JavaScript é uma ferramenta absurda, é uma linguagem absurda, né? Ela olha o que ela faz, né? Como uma comunidade é engajada em criar ferramentas para deixar ela cada vez mais poderosa. Mas, galera, saibam que dá muito trabalho aprender tudo isso, tá? Não é tão simples assim. Principalmente, mesmo que seja só JavaScript, não é tão simples assim, tá? Então é por isso que eu falo que toma muito tempo. E esse é o meu próximo ponto. Atualmente, a entrada de uma pessoa na área de desenvolvimento versus na área de qualidade na área de desenvolvimento é maior. Por quê? Justamente porque apesar de ter muita vaga e a área de tecnologia de desenvolvimento é incrível, tá? Tem muita vaga mesmo, tá? E é uma área que vai continuar crescendo sem medo nenhum, pode entrar à vontade. Eu falo isso com muito orgulho e muita felicidade, porque realmente a área de tecnologia só vem aumentando cada dia que passa. Ah, Manny, mas a IA... Fica tranquila, a IA não é problema. Eu tenho vídeo falando sobre isso, você vai achar aqui na Lumistack, mas de verdade não se preocupe com isso. E galera, os empregos só vão continuar a aumentar porque as empresas precisam cada vez mais de novas pessoas para trabalhar na área de tecnologia, porque é o que realmente dá dinheiro. Digital é o futuro, tá, galera? Já é o presente e é o futuro ainda. Então, você como desenvolvedor vai achar emprego. Se você estudar e se colocar no mercado, procurar, você consegue achar emprego. Mas é o que eu falei, você tem uma parte técnica aí para aprender um pouco mais longa. E normalmente isso acaba tomando mais tempo para aprender do que, por exemplo, para QA, que tem muito mais teoria, e tem uma parte técnicazinha lá, que é um nível muito mais baixo do que você vai ter que aprender como desenvolvedor. Além disso, a área de desenvolvedor é muito mais concorrida. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque é verdade. A área de desenvolvimento, todo mundo quer se tornar desenvolvedor. Todo mundo quando fala, vou pra TI, fala assim, você vai virar dev, vai virar programador. A área de desenvolvimento, no final das contas, ela é muito concorrida. Muito concorrida, diferente da área de QA. A área de qualidade, teste de software, ela é uma área muito menos concorrida. Poucas pessoas conhecem sobre a área, ela tem muito emprego também. Eu não vou falar que ela tem o mesmo número de empregos que desenvolvedores, mas ela tem sim um número muito grande de vagas. No Brasil, sempre tem muita vaga aberta todo dia. E para você entender, meus mentorados, eles conseguem entrar em 3 meses na área ou menos, justamente porque o requisito é baixo e porque tem pouca pessoa que realmente entende sobre a área de qualidade. Então, sinceramente, você está vivendo num momento que a área de qualidade ela está crescendo, ela está se tornando muito, muito necessária dentro das empresas, que foi uma coisa que eu mencionei, roadmap, né? Dos temas da empresa que eu trabalho hoje, que é uma empresa multinacional, é fazer shift left, é trazer processos de qualidade para dentro dos times. Então olha como isso é poderoso, é literalmente o foco deles para o ano que vem, né? Fazer com que isso aconteça como prioridade, justamente porque a área de qualidade ela vem crescendo e ela é muito necessária se você quer entregar um produto razoável minimamente, né, para o seu usuário, ou um produto principalmente incrível, cheio de qualidade, tá certo? Então, é isso, meus mentorados conseguem entrar na área em 3 meses ou até mesmo menos. Eu tenho um mentorado meu que entrou na área em 1 mês e meio. Eu tenho um mentorado meu que tá fazendo entrevista depois de 1 semana de mentoria. Justamente porque a área tá quente e o que a gente ensina na mentoria, obviamente, faz muito sentido e te leva pro caminho mais rápido, claro. Mas é isso, galera. Entenda que eu entendo que a área de desenvolvimento ela é incrível e ela realmente é cheia de oportunidade, porém é uma área que todo mundo quer entrar e todo mundo tá atrás e olha quando fala sobre TI. Então eu acho que essas duas coisas são muito importantes de você analisar quando você está querendo entrar. Além disso, vamos falar sobre salários. Manny, quanto que um desenvolvedor ganha e quanto que um QA ganha? Galera, adivinha, um desenvolvedor e um QA vão ganhar basicamente a mesma coisa. Pois é, gente. Vai ter desenvolvedor aí que vai ganhar um pouco mais. Eu acho que desenvolvedor consegue ganhar mais como sênior,
Mas, sinceramente, eu vou falar a progressão aqui para vocês, né? Um desenvolvedor aí, ele vai começar ganhando um júnior de 3 mil a 5 mil reais, ou 3 mil a 4.500 reais, como júnior. É isso que vai ser o primeiro salário dele, e eu não sei o tempo que ele demora para entrar necessariamente na área, imagino que aí uns 6 meses é um tempo que eu acho que faz sentido para a área de desenvolvimento. Então entenda que um desenvolvedor ele vai entrar na área lá em uns seus 6 meses e ele vai começar a ganhar entre 3 a 4 mil reais, talvez 5 mil reais, um júnior, né? E pode ser também que ele ganhe um pouco menos, tá? Isso acontece. E um QA, ele vai ganhar nessa faixa também, tá? Um QA, inicialmente, ele ganha de 3.500 a 5 mil reais, um QA Engineer, né? Eu tô falando aqui, que é o que a gente sempre foca. Porém, você pode receber a menos, é o que eu falo, não é tabelado os valores, mas ali 2.500, 3 mil reais também é possível um QA tá recebendo. Normalmente, esse cara vai ser mais um QA manual, tá bom? Como pleno, né? Um desenvolvedor vai receber aí entre os 5 e os 7, 8 mil reais. Um QA pleno vai receber também entre uns 6 mil e 8 mil reais. E aí, sênior, o desenvolvedor pode chegar de 9 mil a 20 mil reais. E QA sênior, né, no Brasil, isso tanto desenvolvedor quanto QA, né, tô falando valores do Brasil, trabalhando para empresas brasileiras, você vai chegar de 9 a uns 15 mil reais. Talvez aí com especialista você pode passar um pouco esse valor, mas essa vai ser a média como sênior. A graça é que, apesar de a gente ter os mesmos salários, e no final tudo bem, pode até ser que o desenvolvedor pode ganhar um pouco mais, eu acho que você, como QA, vai crescer muito mais rápido. Por exemplo, eu, nos meus primeiros 3 anos de QA, eu já estava ganhando 13 mil reais por ano, e no meu próximo emprego, né, depois de ganhar 13 mil, eu estava trampando para uma empresa gringa ganhando 25. Então, aí que tá, eu cresci em 3, 4 anos, eu cheguei a mais de 20 mil reais, e um desenvolvedor aí com 4 anos de experiência, ele vai estar sendo visto como pleno, justamente porque a concorrência, até mesmo para quem é pleno, sênior, é bem grande, né? Então isso faz com que os salários não sejam tão grandes assim, nesse caso. Mas você, como desenvolvedor, vai conseguir chegar a salários muito altos, principalmente se você tiver inglês e poder trabalhar para fora. Então, se você ainda não tem inglês, vai atrás de aprender inglês, tanto para dev quanto para QA, tá? Você trabalhando remotamente, você pode começar com salários aí de 15 mil reais por mês, né? 3 mil dólares por mês mais ou menos, chegar em salários de 5, 6, 7, 8 mil dólares por mês, morando no Brasil, e recebendo esse salário, chegando, sei lá, 40 mil reais por mês, assim. É realmente insano, isso tanto quanto QA, quanto para desenvolvedor. E eu acho que desenvolvedor consegue chegar ainda até um pouquinho mais, tá? Dependendo do que ele faz, né? Qual o nível dele, se ele for tipo um arquiteto, um cara bem nível alto mesmo, uma senioridade muito alta, ele pode chegar em valores mais altos que isso também. Mas assim, sinceramente, ganhar 40 mil reais em, sei lá, você consegue isso em mais ou menos uns 4, 5 anos, se você tiver, né, realmente disposto a crescer na carreira o mais rápido possível, dá pra fazer isso. E eu falo porque, bem, eu tenho um mentorado meu, depois de 40 anos ele saiu como QA, como QA Júnior, e se tornou um líder de QA numa empresa gringa, tipo, em 3, 4 anos como QA. Então é muito importante que você entenda que isso é possível. Eu tenho meu mentorado que fez isso, tá? Então é legal ver que na área de qualidade dá pra crescer muito rápido. Outro ponto positivo que eu diria entre as duas áreas é que, sinceramente, as duas são remotas. A maioria das vezes ela vai ser remota ou híbrida, e muitas vezes da híbrida você nem precisa ir tantas vezes assim para a empresa, às vezes é uma vez por semana, às vezes é uma vez a cada evento que acontece, ou pode ser que seja 2 vezes por semana. Mas entenda que, atualmente, as vagas, a maioria delas ou são remotas ou são híbridas. 90% dos meus mentorados estão pegando tudo vaga remota. Tá certo? Então é muito possível sim pegar essas vagas remotas. Então isso não depende de onde você mora, tá certo? Então desenvolvedor ou QA, os dois valem a pena, tá certo? Em relação à vaga remota. E galera, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais das duas. Eu vou ser bem sincero, eu entendo, né? Vocês estão vendo isso da perspectiva de um QA Engineer que trabalha com isso há 10 anos e que é apaixonado por isso. Então eu espero que vocês me desculpem aí se eu puxei muita sardinha para a área de qualidade, mas sinceramente é o que eu falo. Inevitavelmente a área de qualidade é a área mais simples de se entrar, que tem os requisitos mais baixos para se entrar e o teto técnico é muito mais baixo do que desenvolvimento. Se você está interessado em gosta de processo e tudo isso, vale muito, muito, muito a pena a área de qualidade. Eu realmente, eu gosto muito da área de QA e eu espero que você também curta aí, tá certo? Então, se você quiser entender mais sobre a área de qualidade, quiser migrar para a área de QA, já segue a gente aqui, já se inscreve, dá um like, não se esqueça de deixar um comentário se você tiver dúvida, eu sempre estou respondendo, tá certo? Justamente para fazer com que, como eu posso dizer,
para mostrar para você como que a área de qualidade é bonita. A gente está trazendo conteúdos aqui todos os dias e aqui a gente ensina você a como alcançar a sua vaga de QA super, super rápido, tá certo? Se você está interessado, já se inscreve e saiba também que a gente tem a minha mentoria, eu sempre falo dela, não estamos com vagas abertas agora, mas fica de olho, já entra na lista de espera, porque se você quiser se tornar um QA e conseguir seu primeiro emprego em 3 meses com uma faixa salarial de R$ 4.000, eu diria para você ficar de olho na mentoria e se inscrever na nossa lista de espera, para quando a gente abrir turma você já entrar para se tornar o QA o mais rápido possível, tá certo? Gente, muito obrigado por terem assistido. Feliz Natal. Eu vejo vocês aí pertinho do ano novo e no ano que vem, tá certo? Muito obrigado por terem assistido. Vejo vocês no outro dia e tchau, tchau.